Nós estamos com Cláudia Antonini, advogada que está em Roma e acompanhou a audiência da Corte Suprema de Cassazione, que está apreciando o nosso grande problema do momento aqui no Brasil, a grande comunidade ítalo-brasileira, em relação a essa questão da grande naturalização e da renúncia tácita da cidadania iuris sanguinis. Cláudia, você esteve lá, testemunhou. Qual é a sua impressão ao sair do tribunal hoje? Olha, eu tenho impressões positivas, Carol. Sim, eu acompanhei hoje, então, vou fazer um relato breve, presencialmente, ali na aula magna da Corte de Cassazione, a audiência, né, sobre os recursos que foram propostos contra as decisões da Corte de Apelo de Roma, que deram provimento aos pedidos da advocatura italiana, né, relativo à grande naturalização. Bem, depois da apresentação do relator, se manifestaram o procurador-geral, tá, da Corte de Cassazione, os defensores, né, dos requerentes, o Catânio, o colega Catânio, o professor Piccinini e o advogado Minhaca, e os representantes da advocatura, tá? Os colegas Catânio e Piccinini estão de parabéns, eles estiveram brilhantes, foram pontuais, foram contundentes, né, nas falas, e o procurador-geral, antes deles, com uma visão bem ampla e com uma contextualização histórica bem interessante das normas, as normas que regem o direito à cidadania, ele reiterou essa necessidade de uma manifestação de vontade, né, que ateste a renúncia à cidadania por parte dos italianos. Nesse sentido, sabe, ele especificou que os argumentos do acórdão da Corte de Apelo, que falou do princípio da efetividade, ou seja, do inserimento dos italianos no tecido social da nação que os acolheu, não podem ser válidos diante da imprescritibilidade do direito à cidadania. Para nós, é excelente essa interpretação e é o que nós consideramos. Já o colega Catânio, ele, além de falar do caráter voluntário da renúncia à cidadania, ele concentrou o discurso na validade da circular Capaventotto, aquela que nós conhecemos muito bem, e também nos meios de prova que são necessários para obter a cidadania. Né? Esses meios que todos nós, requerentes, sempre disponibilizamos na formação dos nossos processos, a negativa de naturalização, a negativa eleitoral, né? E também especificou que a lei de 1901, que revogou o artigo 11, parágrafo 3 do Código Civil de 1865, e que foi o elemento de uma das sentenças reformadas ali pela Corte de Apelo, né? Ou seja, as sentenças positivas de primeiro grau foram reformadas pela Corte de Apelo, são essas que estão sendo discutidas. Por fim, ali o professor Piccinini, ele também fez uma excelente intervenção e ele falou que a perda da cidadania pode ocorrer somente, exclusivamente, pela vontade expressa, né? Isso que a gente fala sempre do interessado. E destacou que todos os requerentes provam esse direito, né? E o Ministério resistente não demonstra, de forma nenhuma, um fato que extingua esse direito, tá? Já a advocacia destacou o quê? A avocatura, né? Que é contra quem nós estamos defendendo os nossos clientes. Destacou que a decisão do Tribunal Superior de Nápoles de 1907 teria prevista também a renúncia tácita. Nós não encontramos esse argumento, ou seja, eles repisaram os mesmos argumentos usados anteriormente. Por isso, e também por notar um comportamento positivo por parte do relator. O relator parecia muito interessado, tomou muitas notas enquanto os nossos advogados falavam, né, enquanto o Catânio falava, o Piccinini pediu para o Catânio repetir alguns conceitos. Me pareceu muito positivo e nós estamos, sabe, confiantes no êxito. A Avvocatura dello Stato, segundo conversávamos antes, repisou o velho discurso da quantidade, do dilúvio de ítalo-brasileiros. Quer dizer, a Itália que atirou ao mar a sua carga no passado, agora vem dizer que nós somos muitos, é isso? Olha, aconteceram dois momentos que eu achei bem interessante. Minhaca, o advogado Minhaca, chegou a falar de números também. E o relator disse para ele se ater ao que estava sendo discutido. Tá?
Então, não quis falar, porque isso é uma politização, né, Peron, do nosso assunto, né? O nosso direito é imprescritível, ele não tem que ser discutido, e falar em números é falar de outro argumento, que não é o direito à nacionalidade, é um outro argumento, esse é um problema de estrutura, não tem nada a ver com o direito essencial à nacionalidade. A avocatura volta a falar desse conceito, de números. Isso, para mim, é uma politização. O relator não a interrompeu, tá? A representante da avocatura, que representava ali os dois ministérios, né? Mas houve dois momentos em que esse assunto foi tratado durante a audiência. Cláudia, você fala nos dois ministérios, o Ministério do Interior e também o Ministério das Relações Exteriores? Exatamente. Quer dizer, na verdade, então, o Ministério das Relações Exteriores, que aqui culpa o Ministério do Interior, também está no mesmo argumento. Sim. Hein? Aconteceu um fato também interessante, que eu vou relatar aqui para não esquecer, Peron. O Catânio falou, e é bem isso, que a lista de documentos que é prevista pelo Ministério para que se demonstre a não naturalização foi escolhida por ele. Quem disse que tínhamos que apresentar a negativa foi o próprio Ministério, que hoje contesta e não a considera. Então, é interessante como ele próprio traz qual o documento que tem que ser apresentado. As pessoas apresentam o documento e daí o documento é rechaçado. Outra coisa interessante que nós ouvimos hoje é que existe um acordo desde 83 entre Brasil e Itália, segundo o qual as autoridades italianas teriam acesso aos documentos brasileiros para procurar, se assim quisessem, evidências da naturalização. Então, a produção da prova é ônus de quem contesta ali a nossa cidadania, né? Não é nada apresentar, nenhum documento de fato Peron apresentado pela avocatura para poder contextualizar o que ela alega. Então, como te falasse, repisa os fatos, mas não traz nenhum novo elemento. Chegaram a se referir ao que em alguns recursos eles argumentaram sobre a possibilidade de falsificação de documentos, inclusive desse da grande naturalização, aliás, da CNN fornecida pelo Brasil? Não, nenhum momento foi tratado esse tema. Não foi tratado, não. Mas o que eu achei interessante foi demonstrar que foram eles próprios que determinaram os documentos que agora contestam. Né? Você determina e depois não lhe serve. Né? Te peço, me apresenta isso. O cidadão apresenta e daí não tem mais valor. E uma outra coisa, a avocatura se fixa exatamente naquele período. Eu contesto só esse período. Quem estava aqui do dia tal ao dia tal, agosto de 21, de 91, né? De 1889 a agosto de 1891. Então, ela se restringe, ela não ataca o princípio, o direito à cidadania, ela ataca esse período, como se tivesse que retirar uma parte dos requerentes, né? Diminuir o número de requerentes. É bastante interessante a posição. Mas nenhum argumento contundente, novo, que nos tenha preocupado. Eu estou muito confiante, tá? Eu achei a defesa dos colegas muito boa, fiquei muito feliz de poder acompanhá-los. Eu vou depois fazer um arrazoado melhor, porque eu tomei muitas notas que agora, se eu fosse falar, ficaria mais difícil de organizar. Me comprometo em te passar isso mais detalhadamente, que eu acho que é importante para todos nós nos tranquilizarmos. Acho que vai ser positiva a nossa decisão, tá? Eu tenho essa sensação. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Você abstraindo a sua parte ítalo-brasileira, a advogada Cláudia Antonini saiu de lá convencida pelos argumentos expostos na corte que causa finita para a avocatura, é isso? Eu me sinto muito confiante. Tecnicamente, achei muito boas as defesas e não achei que a avocatura tenha trazido elementos que possam superar os nossos argumentos, tá? Uma coisa me incomodou muito e eu tenho que relatar. Quando a avocatura relata que essa inserção do italiano no tecido social brasileiro tenha trazido a nós um distanciamento da nossa Itália. E eu digo nossa, desde sempre nossa, né? Me incomodou demais esse argumento.
né? Eu devo convidar a Avocatura a visitar a comunidade ítalo-brasileira contra a qual ela advoga, para que veja qual a realidade, que frequente os nossos eventos, que frequente a nossa comunidade, que veja como o nosso dialeto, às vezes, de não língua, porque viemos para cá ainda quando a Itália não dava estudo suficiente para esses imigrantes que vieram em busca de algo de sobrevivência, né? Eu gostaria que ela visitasse a nossa comunidade para ver como o Vêneto é preservado aqui, como o Lombardo é preservado aqui, todas as várias regiões italianas estão aqui representadas como até fonte de estudo, às vezes, para as universidades italianas. Gostaria que visse e me dissesse onde não estamos conectados com o nosso país, Itália. Itália é sangue, não é solo, e a Avocatura tem que saber disso, tem que entender isso, que nós continuamos preservando, cultivando e reproduzindo e ensinando para os nossos próximos essa cultura, que é nossa. Absurdo isso que eu ouvi hoje. Desculpe a inflamação quando eu falo disso, que me incomoda demais. Gente que não sabe, que é ignorante sobre o tema, dizer que nós não temos conexão com a Itália, Peron. Ou que pelo menos eles conversassem com os políticos italianos que vêm para aqui fazer um pouco de festa aqui e nem sempre vão nas comunidades, ficam nos salões e não conhecem a nossa realidade, né? É isso aí. Tem que vir para o chão, né? Tem que vir para a base da comunidade, onde eu levei os meus colegas aqui, Silvia Contestável e Andréa Demarque, para o interior do Rio Grande do Sul, que eles se trabalham junto, mas eles não conheciam. Eles ficaram chocados, né? Não esperavam encontrar. A maioria das pessoas que tem pela primeira vez a experiência fica bastante impressionada. Quem fala contra nós também deveria conhecer o objeto da sua fala, né? Para falar que não temos mais conexão com a Itália. Temos, é forte, persiste, se reproduz e é transmitida, né? Doutora Cláudia, agora, de qualquer forma, vamos ter aí um período, um hiato aí, né? Até sair o acórdão, né? Provavelmente vai depois do Ferragosto, vamos dizer, depois das férias, né? E como é que, por enquanto, parece que a avocatura não está mais recorrendo. No entanto, as sentenças da primeira instância continuam saindo a nosso favor, né? Sentenças em primeira instância todas favoráveis, o processo é bem montado, bem demonstrado, tudo que é necessário. Não conheço sentença negativa, Peron. No apelo, o número de vitórias é muito, muito amplo, né? Poucas sentenças negativas. Algumas sentenças positivas, inclusive pelo não comparecimento da cara avocatura, que desdenha dos próprios processos, né? Não se apresenta, então, decisões à revelia, né? Sem a presença, não se apresentam, basicamente isso. Temos aqui decisões à revelia, continuam as condenações ao pagamento da sucumbência, né? E hoje isso foi retomado também pelos advogados que lá defendiam nossa comunidade, né? Porque é uma defesa da comunidade, não é mais do processo singular, né? Quando você chega a esse ponto, é uma defesa de um direito mais amplo, né? De uma comunidade, toda uma comunidade. Então, eu vejo que o número de apelos diminuiu de maneira importante, não foi totalmente eliminado, mas o que se via era um desdém já no início, Peron. Nós temos muitos processos que não continham os pressupostos para o apelo, ou seja, o imigrante estava aqui em 1898 na Itália, 7 anos depois de extinguir essa possibilidade na naturalização tácita, e a avocatura nem leu o processo, ela apelou e lá estavam as provas. O imigrante tinha casado na Itália, tinha tido filhos na Itália, né, posterior a 1891. Então, esse desdém está lá no início, né, com provas dentro do processo da presença aqui na Itália, processos que, então, não foram feitos com o cuidado necessário, a leitura necessária. Então, esse desdém é anterior, tá? Cláudia, agora já estamos numa fase em que os processos são distribuídos para os tribunais provinciais, não é? Já começou isso aí. Já começou em 21 de junho. Temos alguma evidência de como estão se comportando as coisas nessa área agora, ou ainda é cedo? Eu acho que teremos evidência só a partir de setembro, tá? O que nós sabemos é que, por exemplo, a Corte de Veneza, que é o tribunal que deve acolher o maior número de ações. Eu estive lá semana passada para conhecer a secretaria, onde é a corte, como funciona o tribunal. E, em média, ele emprega de 5 a 6 meses para marcar as audiências. Lá, as audiências
são presenciais em parte, mas o que é previsto no Código de Procedimento Civil, essa alteração, prevê a audiência por escrito, né? Sabemos também que as audiências com Veneza podem ser feitas online. Então, pode ser que haja audiência com a presença do advogado, mas de forma virtual, como estamos fazendo aqui nossa entrevista. Isso tudo traz mais agilidade. Vamos ver como vai se desenvolver. Eu acho que os advogados todos estavam muito pressionados. Os clientes, né, os nossos assistidos, muitas vezes, não compreendem que a mudança, às vezes, pode ser para melhor. Eles temem que a mudança traga problemas, diferenças na análise do processo. Então, havia muita pressão para muitos ajuizamentos até a meia-noite do dia 21 de junho, ou do dia 20, né? Então, houve uma dificuldade. Aqui nós entramos agora, vamos entrar em recesso, em período de férias, né? Então, eu acredito que resultados, coisas mais claras sobre os ajuizamentos, nós vamos ter a partir de setembro, não antes disso, tá? Bem, fica aí a palavra livre, doutora Cláudia. Mais alguma coisa que não abordamos aí? Mais aliviados agora? Qual é a sua mensagem final aí? Eu acredito que saímos mais aliviados, sim, que foram positivas todas as falas. Eu estou confiante. Os nossos processos que foram julgados no apelo também já tiveram um êxito positivo, nem precisaram chegar a tanto, e eu não vejo de maneira digna como se possa tomar uma decisão diversa. Espero que a comunidade seja respeitada, o cidadão, enquanto cidadão, portador desse direito, seja respeitado e seja dado tratamento igualitário, né? Que é aquilo que nós temos que ter. Espero que isso, que a lei que é para todos, como se diz em cada tribunal aqui italiano, la legge è uguale per tutti, que esse princípio seja de fato aplicado e ela seja igual para nós. É isso que eu espero.